O Redação Novo Tempo já está de volta, a gente transmite simultaneamente para a Rádio Novo Tempo também. É sempre bom ter a sua participação com a gente, a sua colaboração aqui. A gente fala de um outro assunto agora neste bloco, de um levantamento que foi feito pelo jornal Folha de São Paulo, que mostrou que a cada 10 ataques contra policiais, em 9, os policiais acabam ou feridos ou mortos. Além disso, em 23% dos crimes, o criminoso acaba levando a arma do policial. Esse levantamento, feito pela Folha, é o resultado de uma análise de mais de 400 relatórios feitos por policiais militares entre os anos de 2006 até 2013. É uma situação bastante, eu não sei como dizer, complicada, porque assim, quando a gente fala sobre a atuação da polícia no Brasil, há diversos setores da sociedade que se levantam para falar contra a polícia. E assim, você vê em manifestações, por exemplo, um caso clássico, né? Há manifestações, há um povo desordeiro, quebrando tudo na cidade, a polícia precisa agir e aí acaba agindo o que a imprensa costuma chamar de forma truculenta, porque a polícia joga gás e balas de borracha. Não sei de que forma a polícia agiria para conter uma manifestação desse tipo que não truculenta. Que não truculenta, mas a argumentação contra a polícia é sempre essa, a polícia é truculenta quando vai agir. E aí fica essa ressalva aqui, que a gente já fez algumas vezes aqui, como é que você vai segurar uma turba desordeira com criminosos dentro dessa turba, inclusive, que está destruindo o patrimônio público, colocando em risco a vida de outros cidadãos e da própria polícia. Os black blocs, vai que ser... explodem bombas no meio das multidões inocentes e tal. E aí, mas algumas pessoas esperam que a polícia ofereça flores para acabar com o protesto. Porque se disparar um tiro, vai ter que enfrentar um processo administrativo dentro da própria polícia, da corregedoria. Então o policial já tem que pensar 2, 3 vezes antes de disparar uma bala para o alto, que seja, para evitar problemas para ele mesmo. Então, às vezes eu fico pensando, a gente carrega uma marca muito forte da ditadura, né, Hélio? Eu não sei se ainda isso reverbera nas novas gerações, essa resistência e esse desrespeito, não sei como eu poderia colocar melhor aqui, contra os policiais, né? Se ficou aí essa imagem, não sei, por parte, né, de tudo que aconteceu por parte dos policiais, enfim, na época da ditadura. A maioria dos jovens que se manifestam hoje não viveram a ditadura. E nem estudaram sobre ela. Mas, exatamente. Porque então não tem a lembrança, isso que eu quero dizer, porque não viveram ou eram jovens demais. Então, é por isso que eu falei, às vezes eu fico pensando, será que é isso? Porque no meu pensamento é tão claro, se você vai conter uma manifestação, se é uma manifestação pacífica, ok. Mas o que os policiais fariam, então? Entendeu? Como seria se eles não ficarem firmes ali no posto? Sim, pois é, não tem forma. Eles têm que ficar. Não tem outra, né? Agora, a pesquisa fala de mortes para poder de conter, policiais, eles precisam agir. E muitas vezes são mal vistos por isso, mas é o que precisa ser feito, não tem jeito. Eles são muito hostilizados também, é porque a gente acaba confundindo um pouco, né? Existe muita corrupção em todos os meios, da polícia não é diferente, mas não são todos assim. Muitas vezes eles não têm as condições necessárias para trabalhar. Um dia eu sofri uma batida de carro, e aí a pessoa que bateu no carro fugiu, e aí por um momento a gente foi atrás, e aí a gente encontrou um carro de polícia, aí a gente parou e pediu para eles irem atrás. O policial falou assim, olha, eu não posso ir porque o pneu do meu carro tá careca. E aí eu achei aquilo assim, falei, como assim? O cara tá na rua, mas não pode agir porque o pneu tá careca? Ou seja, muitas vezes falta condição de trabalho do próprio Estado, que não deu um carro decente, com um pneu decente para a pessoa poder trabalhar. Então a gente acaba muitas vezes julgando e hostilizando uma classe, né, de trabalhador que muitas vezes não tem a condição que precisa. Eu destaco nisso aí porque a pesquisa é longa e diz que muitos dos policiais que foram mortos ou feridos nesses casos de acidentes foram mortos ou feridos depois de serem descobertos policiais. Quer dizer, a pessoa foi assaltar e ou só seja, ia estavam levar... uma paisana, né? Não estavam a estavam uma paisana, só iam levar o dinheiro, quem sabe os bens ali, daí por acaso pegou a carteira, descobriu que é um policial, então se é policial vai morrer. Existe, enfim, não sei se é cultura, mas esse negócio de que a polícia não é respeitada, né? A polícia é conhecida como matadora de gente inocente, a polícia tem a imagem contrária daquela que ela deveria ter, de que protege a sociedade, de que serve a sociedade, em parte por conta de alguns policiais que agem de maneira errada em diversas situações,
Existem esses casos, mas não dá para generalizar. A grande maioria dos policiais está aí para servir a sociedade, para defender a sociedade, e daí acabam morrendo com a arma que eles carregam para defender a sociedade. 23% dos policiais que se envolvem em algum incidente como esse têm as armas roubadas pelos criminosos. Então, no momento em que se descobre, o criminoso descobre que o cidadão é, na verdade, um policial, aí vem a represália, uma represália pelo fato de ser um policial, e além disso, o policial tem a arma roubada. Então, é o que você colocou. 23% é um número bastante alto. Muito. Para você ver, dentro de uma situação em que... de cada 4? Sim, é muita coisa para se ocorrer. E aí tem uma outra pesquisa do Datafolha que mostra que 64% dos policiais são vítimas de criminosos e 63% da polícia não tem condições mínimas de trabalho. Quando a gente fala em condições mínimas, talvez não precisa nem chegar no fato do carro, né? A gente tem visto aí, por exemplo, as armas de policiais que são compradas pelo Estado, eu digo Estado, o poder, né? Não o Estado específico, uma unidade da federação. Faz a compra de armas que não funcionam, e é com essa arma que não funciona que esses homens vão para a rua combater o crime. E, na verdade, eles estão muito aquém, né, do que os ladrões têm armas muito melhores, muito mais eficientes de exército de outros países do que os policiais. Foi na redação. Desculpa, Gabi. Sobre o camarada que foi preso porque portava uma arma de uso do exército. Então, os bandidos estão muito mais bem armados do que a pobre polícia militar de qualquer um dos estados. Infinitamente melhor. Desculpa, a gente vê sempre quando há enfrentamento de, por exemplo, essas gangues, essas quadrilhas de assaltos a bancos e caixas eletrônicos, quando há um confronto com a polícia não tem condição alguma, porque com uma pistola semiautomática que a polícia usa na maioria dos estados, e os bandidos com metralhadoras, com fuzis. As favelas têm armamento antiaéreo. Tem armamento para bater. A polícia se mata para ter um helicóptero, e a favela tem armamento antiaéreo. Não tem nem viatura. Quer dizer, e sabe uma coisa que me chama atenção? Recentemente, eu, na rua, presenciei uma situação dessa. Eu não sou de comentar, né? Só observo. Mas uma criança desobediente, bastante desobediente, birrenta, chorando e tal. E os pais, para conter a criança, viram uma viatura. Você já imagina, né? Viram uma viatura, um policial, sei lá, alguma coisa assim. Disseram, olha, se você não parar de chorar, a polícia vai vir te pegar. E daí o pai cria a situação na cabeça da criança de que a polícia é uma vilã. A polícia vai me levar embora da minha casa e vai me enfiar numa cadeia se eu ficar chorando. Enquanto deveríamos criar na cabeça das crianças de que, olha que legal, um policial trabalhando para te defender, está aqui andando com aquela farda quente, pesada, para te defender, para evitar que um ladrão venha te roubar. Ou seja, ao invés de alimentar aquele sonho, né, das crianças, o que você vai ser quando crescer? Ah, quero ser um policial, quero ser um bombeiro, aquela coisa bonita, né? Não, está destruindo isso. É verdade, a gente vê muito isso em outras culturas fora do Brasil, esse apreço, né, pelas autoridades, pelo bombeiro, pelo policial, pelo militar, né? E a gente tem aqui uma situação bastante inversa, o que acaba prejudicando muito e colaborando, por outro lado, para esse tipo de estatística que a gente acompanha. Agora a gente vê uma pequena entrevista com o advogado Arles Gonçalves Júnior. O Arles é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, e ele fala exatamente sobre a situação atual da segurança pública aqui no Brasil e como isso afeta a população e também os policiais. O grande problema da segurança pública no nosso país é que após o período militar se investiu no enfrentamento. Todos os estados investem no enfrentamento. Polícia militar na rua, enfrentamento com o bandido. Todas as polícias judiciárias, que são as polícias civis dos estados, elas vêm de 88 para cá em degradação, diminuindo investimento, diminuindo efetivo. Então, em vez de, no Brasil, você investir em investigação e inteligência, você investe em confronto na rua. E aí você aumenta a quantidade de tiroteios, cada vez o bandido se arma com armas mais potentes, aí a polícia vai e compra armas mais potentes, e com isso quem sofre é a população que fica no meio do tiroteio, daí o grande número de pessoas mortas por bala perdida, como se diz, porque continuam os governos investindo em enfrentamento e não em investigação e inteligência.
Aí a participação do Arlis Gonçalves, especialista nessa área de segurança, presidente da OAB de São Paulo, para essa questão de segurança pública, que é um problema no Brasil inteiro, mas é claro que em algumas cidades o problema é mais evidente, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades do norte e do nordeste do Brasil que até despontam e desbancam Rio de Janeiro em questão de falta de segurança e até mesmo em questões de mortes de policiais, que é o nosso tema principal nessa discussão aqui. E aí, assim, na verdade, a gente, infelizmente, continua vendo esse tipo de coisa acontecer. E quando a gente observa e tenta analisar isso, a gente, sei lá, parece que chega numa encruzilhada e olha e fala assim, não sei, qual que é a saída para isso? Eu achei interessantíssimo o que ele disse, né? Falando aí da diferença do enfrentamento, que é o que acontece hoje, que deveria haver mais investimento na parte de investigação, talvez numa questão de inteligência, né? E não o confronto em si. Porque, como eu falei até anteriormente, parece que se cria uma raiva, né? Você falou sobre o respeito aí aos policiais, uma raiva da população contra os policiais, como se eles fossem os causadores desses conflitos, dessas guerras. Então, quando você ouve no noticiário que bala perdida de policial matou um inocente, tem acho que uma raiva maior quando, me perdoe até a comparação, quando, por exemplo, é um tiroteio e a bala perdida veio de um traficante, por exemplo, entendeu? E é complicado. Talvez a minha experiência seja bem diferente, por não ter vivido nos grandes centros, assim, né? Eu, quando vejo um policial, por exemplo, eu me sinto muito segura, né? Às vezes eu viajo à noite sozinha e quando paro num posto e vejo que tem uma viatura, nossa, aquilo dá um alívio, sabe? Sempre tem um respeito muito grande por esses profissionais. Só que tem muitas pessoas, né, que relatam experiências diferentes. Já vi amigos contando, por exemplo, que voltando da festa na madrugada, foram abordados por policiais para dar... Como chama aquele confere? Uma revista, né, que fala? Batida policial. A batida policial. E eles foram extremamente grosseiros e brutos, assim, de jogar na parede, de sacudir a pessoa, sabe? De agir desnecessariamente. Então, a gente ouve esses relatos e pensa também no outro lado. Poxa, tem policiais que realmente abusam do seu poder de autoridade. A polícia não tem nem né? tempo para se preparar, né? O camarada passa num concurso para ser policial militar, daí ele passa quanto tempo ali sendo treinado para ir para a rua? Pouquíssimo tempo, porque a gente não tem condição financeira, acho que nenhum estado tem condição financeira de manter digamos, não sei se eu posso chamar de aspirante a policial militar, um ano dentro de uma sala de aula, dentro de um colégio, estudando, aprendendo a ser policial para ir para a rua. Então ele passa no concurso, pega a arma e o distintivo e vai para a rua. Daí acontece essa abordagem um pouco inadequada, ele não sabe como agir. Vê uma situação um tanto quanto assim, suspeita, já vai para cima, porque tem que resolver o problema. E se não for para cima, vai ser criticado, porque deixou alguma coisa acontecer. É delicado. Breno citou uma coisa interessante, essa questão do preparo, né? Na minha família existem 2 pessoas que são concursadas da polícia e uma terceira que gostaria de entrar e não conseguiu entrar. E o que eu achei interessante a gente comentar é o seguinte, um deles é uma pessoa extremamente explosiva. E além do concurso que você faz uma prova escrita, você faz uma entrevista psicotécnica. Exatamente, para analisar o seu perfil psicológico, né? Se você tem perfil para aquilo. Inclusive, eu conheço um cara que foi reprovado 7 vezes. Agradeço a PM para não deixar ele ter sido policial. Mas no caso da minha família, foi assim, um que é mais explosivo, que na minha visão não teria condição de ser um policial, que é um desses tipo que tá com a cabeça quente, saca a arma e mata sem pensar, entrou na polícia. E o outro que é mais centrado, mais equilibrado, acho que ficou nervoso no momento da entrevista, da prova, e não conseguiu passar. Então, assim, analisar um pouco melhor também essa questão da aprovação, né, de um policial, né, dentro de um concurso, porque muitas vezes é falha. Que bom que com o seu amigo funcionou e ele não entrou. Um abraço, não vou dizer o nome dele para não constranger. Por favor, Breno. Mora em São Paulo, na Zona Leste. Agora, o Breno assim. tocou num outro assunto ali que, para mim, é uma coisa crucial na atividade de um policial, porque ele está sempre na berlinda, né? Está sempre em cima da corda bamba, porque se deixar de agir, a população vai massacrar porque não agiu. Mas se age, a população vai massacrar porque agiu. E nesse quesito, eu acho que a mídia brasileira presta um grande desserviço, muito grande, à atividade dos policiais. É por isso que tem esse pensamento de que a polícia é matadora de gente inocente, a polícia é truculenta, porque é só isso que você ouve de notícia. É isso que a notícia faz, exatamente. Você falou sobre bala perdida, né? Se a bala perdida de um policial
Puxa Nossa, vida, chocante. é um... Não só, eu sou um não, fã. não só nesse caso a imprensa acaba prestando um desserviço, como em muitos outros, né? A gente pode citar rapidamente aqui nessa semana a questão da greve dos caminhoneiros. Aqui no Vale do Paraíba já acabou combustível em vários lugares e tal, e às vezes é mais um alarde da própria mídia, de tipo, vai acabar tudo, Deixa e as todo mundo pessoas corre, desesperadas, né? sendo que se a pessoa fosse ao posto como ela vai, ia durar até o final de semana, e depois ia voltar. Eu não sei, eu acho que a imprensa às vezes Eu peca muito. ia dizendo que eu sou fã da Polícia Militar, gosto de ver o trabalho da Polícia Militar, me sinto seguro quando eu Percebemos. vejo um policial ao lado. É verdade, ora, eles estão ali dando a vida. Não, claro, com Saem de certeza, eu casa com também o acho. risco de morrer todo dia. Aqui em Jacareí não, no interior não tem isso, eu acho. Aqui interior de Sudeste não tem tanto disso. Mas a polícia sai para te defender. Agora, eu acho, por vezes eu penso que seria bom desmilitarizar, porque um militar nunca dispara uma bala em legítima defesa. A legislação nunca entende que é legítima defesa, porque ele é militar, estava armado, atirou para matar. Enquanto o civil que atira na polícia alega de legítima defesa. Eu me senti acuado com a arma na mão. Por vezes eu penso que seria melhor a polícia militar não ser mais militar, ser uma polícia civil, porque aí a legislação ia ser mais branda com ela. Eu repito o que eu disse no começo. Um policial que dispara uma bala, ele tem que enfrentar um processo interno porque disparou uma bala, tem que explicar por quê, custo que ele vai ter que responder porque gastou e o negócio é caro, colocou em risco a vida do povo. O que não seria errado, né? Isso deve acontecer. Talvez uma outra questão, e que eu já vi alguns especialistas falando, é que esses criminosos que executam, esses policiais, deveriam, quem sabe, ter uma sanção mais dura, uma investigação melhor nesses crimes que acontecem com os policiais, para mostrar o seguinte, olha, matar o policial é um pouco mais complicado do que qualquer outro crime, sabe? De repente impor a lei devia ser mais pesada para todo pesada. mundo, não só porque matou o policial, devia ser mais pesada, tem uma punição pior. Uma punição tratando mais rigorosa, não pior, pior não é a palavra, mais rigorosa, em vários aspectos. É por isso que tem não só por isso, mas esse é um dos fatores que a gente tem uma criminalidade tão alta, e não só a criminalidade violenta, mas uma criminalidade, daí vai para todos os campos da criminalidade, sei lá, sonegação de imposto, corrupção, qualquer ato criminoso. Internet, é porque a punição é branda demais, é muito A fácil. punição é branda e a punição demora a chegar. Né? Demais. Então, E quando esses chega, você já bandidos que aproveitou toda a vida. matam, esses bandidos que matam os policiais, eles são os coroados, né, digamos assim. Dentro do Dentro bando, da né? Dentro da organização, criminosa. são os tops, Seja digamos. qual for, alguma coisa tem que acontecer para que mude esse cenário, né? Senão daqui a pouco ninguém mais vai querer ser um policial. Bom, a gente tem que fazer um intervalo agora. Na volta, a nossa conversa é sobre a situação de 11 milhões de jovens aqui no Brasil que não trabalham e nem estudam. O Redação volta já.